Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu já vou pedir desculpas antecipadamente, eu estou gripado, então, final de semana eu fiquei gripado, eu estou um pouco sem voz, então, assim, eu vou tentar dar essa aula o mais rápido que der, assim, eu separei algumas coisas do capítulo que a gente vai ver hoje, que é o capítulo 9, mas o mais importante que a gente vai ver é do capítulo 9, tá bom? E eu peço desculpas para vocês também em relação a minhas tosses durante a aula, porque é inevitável. Eu vou ficar tossindo durante a aula, então peço desculpas para vocês por isso. Bom, vamos começar aqui. Ah, para quem queria ver, para quem estava com saudade de eu mostrar a camiseta, hoje eu tô com essa aqui, beleza? Agora vamos para a aula. Tô falando pelo nariz, a minha garganta tá, de tanto que eu tô tossindo, ela já tá arranhada, sabe? Então, tô tomando remédio, tô em casa, tudo tranquilo, mas tá ruim para ficar falando. Então, eu começo a forçar a garganta para falar, aí a vontade de tossir vem, né? Bom, vamos lá, pessoal. Curso de Introdução à Economia, hoje é a aula síncrona 7, tá? Eu sou o professor Darcy Neto. A bibliografia é essa, é a mesma que a gente está usando na segunda parte do conteúdo, tá? E hoje a gente vai ver o capítulo 9. Na semana passada a gente viu o 8, hoje a gente viu o 9, no outro 10, no outro 11, e depois já é a prova, tá bom? Lembrando que vai ter outra lista de exercício, então até o final dessa semana eu já devo postar a lista de exercícios para vocês no CIGA, para entregar no dia da NAP2, junto com a NAP2 e junto com o fechamento para quem fez, tá bom? Os exercícios dessa nova lista, dessa lista 2, vai ser os capítulos 8, 9, 10 e 11 desse livro que a gente está trabalhando, que é esse aqui do Vasconcelos, tá bom? Bom, contabilidade social. Pressupostos da contabilidade social, principais agregados no macroeconômico, sistema de contabilidade social, sistema de identidades entre contas, mas o que mais importante a gente precisa ver, eu foquei aqui na aula, tá? Já vimos na macroeconomia que as questões dos agregados econômicos, sobre o quanto a economia produziu, consumiu, poupou, exportou, etc. A Grande Depressão dos anos 30 já havia necessidade de intervenção do governo para recuperar o nível de atividade e emprego. Foi aí que veio a chamada contabilidade social, ou contabilidade nacional, tem o mesmo nome. Um instrumento que permite a mensuração das atividades econômicas. No final das contas, o que é isso? É o PIB, tá? Se você olhar pela... Eu vou chegar lá ainda, mas se você olhar pela ótica do produto, é o PIB. Se você olhar pela ótica do consumo, é a despesa nacional, né? Se você olhar pela ótica da renda, é o salário, o juro, o aluguel, tá bom? Pressupostos básicos da contabilidade social. As contas procuram medir a produção corrente, então o PIB calcula o quê? Ele calcula aquela produção no ano, né? Ele não calcula o PIB de 2020, né, de 2020 que está sendo projetado no ano 2021, é tudo que foi feito no ano passado, né? O PIB de 2021 é tudo que está sendo feito esse ano. E assim vai indo, né? Você não pode. Então, primeiro ponto, mede a produção corrente. Então, ela não pega no PIB de 2021 o que foi produzido em 2020, tá? Ou o que vai ser produzido em 2022. As contas referem-se a um fluxo, tá? Então, é tudo que está sendo produzido, consumido, o preço das coisas, tá? E o terceiro ponto, a moeda é neutra, usada como unidade de medida e instrumento de troca. Aqui a gente não está preocupado com um câmbio, tá? Aqui é neutra. Aqui a moeda para a gente aqui é um número, o PIB é um número, tá bom? Bom, vocês já conhecem o fluxo circular da renda, só que esse aqui explica mais do que aquele que a gente viu lá atrás, tá? Aqui ele dava uma ideia geral de como que o dinheiro circula na economia, né? Aqui é a mesma coisa que aquilo, só que aqui ele mostra os nomes corretos das coisas que a gente está utilizando, que a gente está aprendendo. Tá? Então, a gente tem as famílias, a gente tem as empresas, né, unidades produtoras. Por um lado circula o fluxo monetário, por um lado circula o fluxo real da economia. Tá?
Fluxo monetário, despesas de consumos, bens e serviços, são os consumos das famílias, né? Então já está aqui, ó, né? A família consome, a família gasta com bens e serviços, com consumo de bens e serviços. Então a despesa nacional, nesse caso aqui, é consumo, tá? E em contrapartida, as unidades produtoras, elas são remuneradas pelos serviços, pelos fatores de produção, tá? Salário, juros, aluguéis e lucros. É a renda nacional, tá? Que é na mesma sequência, né? É dentro do mesmo fluxo monetário. Já o fluxo real da economia é lá de dentro do outro lado, né? Fornecimento de bens e serviços, fatores de produção, são as famílias, né? A família serve que fator de produção? Força de trabalho, tá? Fator de produção é terra, capital e trabalho. Então, dado que as famílias oferecem terra e trabalho, elas fornecem os bens de fator de produção, tá? E com isso, juntando esses três fatores de bens de produção, as empresas produzem. Então ela fornece bens e serviços, tá? Então o produto nacional, olhando pela ótica do produto aqui, é o fornecimento de bens dos fatores de produção, são as famílias que oferecem mão de obra, e as empresas que fornecem os bens e serviços que são produzidos, tá? Então, nesse caso, o produto nacional é o somatório de tudo que foi produzido vezes a quantidade dele, tá? Ah, foi produzido esse ano, foi produzido 10 milhões de geladeira a um preço de tanto, 10 milhões de fogão a um preço de tanto, tudo isso é somado e multiplicado, faz aquela conta de mais imensa, e no final temos um PIB, tá? Aí eu coloquei aquilo ali do lado, renda nacional, que está dentro do fluxo monetário, tá? Está dentro do fluxo monetário das unidades das empresas. Qual é a remuneração das empresas? Salário, juros, aluguéis e lucros. Produto nacional está dentro da ótica do fluxo real, que é o lado contrário, tá? Tudo que foi produzido vezes a quantidade de tudo isso, tá? Aqui, vezes o preço. E a despesa nacional é dentro da ótica do fluxo monetário, que são as pessoas consumindo, tá? Despesas com consumo, beleza? Então, lembrando, esse fluxo circular da renda é idêntico àquele fluxo circular da renda que a gente teve na primeira parte do curso. Só que esse aqui está explicando nos termos que a gente está aprendendo agora, tá? Esse aqui é como se fosse um segundo passo, dado que a gente já entendeu aquilo, dado que a gente já tem alguns conceitos que estão claros para a gente, agora aqui a gente dá um segundo passo na teoria, um avanço na teoria. Beleza? Bom, existem três óticas de mensuração do produto. Mensuração do produto é o quê? Mensuração do PIB, né? Como que você estipulou o Y lá, né? O PIB. Eu já dei spoiler, né? Pelo produto nacional, pela despesa nacional, pela renda nacional. Então, as três óticas: produto, renda e despesa. O fluxo de produtos e rendimentos possui três óticas pelas quais podem ser medidas as atividades econômicas e que chegam ao mesmo resultado numérico. Ou seja, independente do tipo da mensuração que você pegar, você quer calcular o PIB a partir do produto, da ótica do produto. Você quer calcular o PIB a partir da ótica da renda, você quer calcular o PIB a partir da ótica da despesa. As três contas vai dar a mesma coisa. Tá? Essa é a ideia. A partir delas, podemos definir os conceitos de produto nacional, despesa nacional e renda nacional. Produto nacional, eu já falei, é tudo o somatório que foi produzido dentro do preço de tudo aquilo. Tá? É o ramo de origem, né? É a ponta inicial, é o que está sendo produzido vezes o preço. Tá? Aí aqui dentro do produto nacional, né, que é o nosso PIB, eu tenho o somatório de 1 igual a I até N, de preço de I vezes a quantidade de I. Ou seja, preço de tanta saca de café, o preço da saca de café vezes a quantidade de saca de café produzida. Isso no setor primário, por exemplo. Mais, blá, 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 preço do fogão vezes a quantidade de fogões que foram produzidos. Setor secundário, indústria, extração mineral, etc. Mais, blá, 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 mais setor terciário. Preço do bilhete do metrô vezes a quantidade de viagens que são feitas no ano. Então, pegou tudo que foi produzido, o preço de tudo isso, soma tudo, temos um produto nacional. Tá? Temos o nosso PIB calculado pela ótica do produto.
Beleza? Ótica da despesa nacional. É o valor de despesas de vários agentes de compras de bens e serviços finais. Quem faz as despesas? Né? Quem consome? Consumidores, empresas, governos, estrangeiros. É o ramo de destino. Então, o produto nacional é o ramo de origem, é onde começa, onde foi produzido e você tem o preço daquele bem. E aqui é a despesa nacional, é o ramo de destino. Então, você está olhando pela ótica da despesa, você está olhando para a ótica de quem está consumindo. Então, vamos supor, você não quer fazer o preço do fogão lá, vezes a quantidade de fogão que for produzido. Você quer fazer o consumo. Tá, o que foi consumido, vezes a quantidade consumida, vezes o preço do tudo que foi consumido. Tá? A continha é a mesma, só que você olha por uma ótica diferente. Então, lá você olhava o preço do produto, vezes a quantidade do produto. Aqui é o preço do que foi consumido, vezes a quantidade do que foi consumido. Tá? É o ramo de destino. E, por final, a renda nacional é a soma dos rendimentos pagos às famílias, que são proprietárias dos fatores de produção, pela utilização dos seus serviços produtivos em determinado período do tempo. Então, a renda nacional, já falei para vocês, salários, juros, aluguéis e lucros. Tá bom? O que eu ia falar aqui? Ah, tá. Lembrando que, aí, fala assim, quem faz as despesas? Aí você pode perguntar assim para mim, professor, mas a conta não vai bater se a gente calcular pela despesa nacional, porque e se você considerar o que não foi consumido? Né? E pelo produto é fácil, é tudo que foi produzido vezes o preço dele. E pela despesa? E se você produziu 10 milhões de fogão e consumiu 8 milhões? Aqueles outros 2 milhões não vai entrar na conta e a conta não vai bater, né? Não. Não é isso. A conta vai bater. Sabe por quê? Porque dentro dessa economia que a gente está criando, nesse mundo da WandaVision, que eu criei lá atrás com vocês, a gente só está interessado na premissa de que só existem famílias, só existem empresas, as famílias consomem e as empresas produzem tudo que é consumido. Então, os nossos 2 pressupostos básicos dentro da nossa economia mais simples possível é famílias consomem e empresas produzem o que será consumido. Então, dentro da ótica da despesa nacional, tudo que foi consumido é igual a tudo que foi produzido. Tá? É a nossa premissa básica. Beleza? Renda nacional, já falei. Mesma coisa. Você pegar o salário de todo mundo, mais os juros que todo mundo ganhou, mais aluguel que todo mundo ganhou, mais lucro que todo mundo ganhou, vai dar o mesmo valor da despesa nacional, vai dar o mesmo valor do produto nacional, que vai dar o PIB. Tá? Cada uma das 3 contas, se você fizer a mesma coisa, independente da ótica, o produto nacional é o mesmo. Tá? O Y, a demanda agregada, o Y lá é o mesmo. Tá bom? Então, existe uma identidade entre as contas nacionais. O produto nacional é igual à renda nacional, que é igual à despesa nacional. Tá? Essa é uma das partes mais importantes que a gente tem nesse capítulo. Porque pensar nessa identidade das contas não é algo trivial, assim, não é algo muito fácil. Bom? Conceito de valor adicionado. Para não haver problema de múltiplas contagens, o produto nacional é medido pelo valor adicional, ou seja, o que cada etapa ou processo adicionou ao valor do produto final em cada etapa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você produziu geladeira. Só que vamos pensar quantas pessoas, quantas empresas estão inseridas dentro da produção de uma geladeira. Tem uma empresa que fornece a tinta, tem uma empresa que fornece o metal, tem uma empresa que fornece o plástico, tem uma empresa que faz o design, tem uma empresa que faz a parte elétrica, tem uma empresa que, sei lá, coloca o motor. E então, no final das contas, você teve 20 empresas trabalhando em conjunto para que uma geladeira exista. Tá? Se você chegar no final e contar, se você pegar lá a empresa que forneceu o aço, você falar, tá, o aço foi tanto.
o preço do produto é R$ 5. Aí moldaram as placas lá da geladeira e passou para outra empresa. Aí a outra empresa comprou aquilo por R$ 5 e falou assim: olha, agora a gente vai pintar, então a gente vai vender por 10. Se você for contando em cada contagem dessa o valor do produto final, lá na frente vai dar um valor ilusório, não existe, né? Então você tem que contar por incremento. De uma empresa para outra, de uma empresa para outra, de uma empresa para outra, até o processo final, o que cada empresa incrementou no preço, para que não exista problema de dupla contagem. Dupla contagem não, né? Múltiplas contagens. Para que o valor final, aquele valor final do produto, seja o somatório de todos os mini valores. Tá? O agregado, o valor agregado, é o somatório de todos os valores incrementais de cada empresa. Tá bom? Esse conceito é para medir o produto em renda nacional, das etapas intermediárias, já que seria difícil medir apenas a etapa final. É difícil você falar assim, o preço da geladeira é R$ 2.000. Ok, mas quais são as infinitas empresas que trabalharam por trás com valores adicionados ali? O preço da geladeira é R$ 2.000, só que você não está considerando que o metal foi 200, o plástico foi mais 200, a parte elétrica foi mais 500, tá? Então, conceito de valor adicionado é isso. O cálculo do produto nacional é medido assim, por valor adicional incremental, o que cada etapa acrescentou de preço, tá? Bom, agora tem um conceito bem legal aqui, conceito de poupança e investimento. Poupança é a parcela da renda nacional que não foi consumida no período. Então temos a seguinte relação. Poupança é S. Essa é a poupança porque é em inglês, tá? É saving. Então, S é igual a renda nacional menos o consumo. Então, se você pegar a sua renda nacional e tirar o que não foi consumido, o que sobra é a poupança. Tá? Conceito de investimento. O produto nacional é composto por dois tipos de bens. Bens de consumo e bens de investimento. Bem de consumo é o que você consome, bem de investimento é o que você produz coisas, né? É como se você produzisse uma máquina. Uma máquina é um bem de investimento, tá? Uma máquina que produz coisas. Beleza? Portanto, o investimento pode ser aumento da capacidade produtiva e gastos em bens produzidos que não foram consumidos. Então, temos uma outra relação. Vai. Temos uma outra relação, que é investimento, igual ao produto nacional menos o consumo. Beleza? Ficou claro? Então, existe uma identidade entre poupança e investimento. Tá? Isso dentro da nossa teoria, dentro da nossa teoria econômica. Tá? Existe uma identidade entre poupança e investimento. Dadas as três relações anteriores, que eu mostrei lá, produto nacional é igual a renda nacional é igual a nacional. Tá? Essa tem identidades. A poupança é igual a renda nacional menos o que foi consumido. O investimento é o produto nacional menos o que foi consumido. Conclui-se, então, que poupança é igual a investimento. Tá? Professor, mas tudo que está guardado na poupança lá vira dinheiro para investimento? Não. Contabilmente, não, mas economicamente, sim. Tá? Aí que entra a diferenciação de lucro econômico e lucro contábil. Beleza? Formação do modelo de determinação da renda. Então, isso aqui é o que a gente já falou algumas vezes. Tá? Depois você só vai substituir o PN por Y aqui, que é a nossa demanda agregada, nosso produto nacional, nosso PIB. Tá? Mas aqui a gente está chamando de outro nome porque a gente falou das identidades, a gente está dentro das três óticas, então a gente vai seguir a mesma numeração, a mesma nomeação. Tá? Então a gente tinha uma premissa inicial que nessa economia só existia consumo e investimento. Famílias consomem, empresas produzem o que é consumido. Essa é a nossa primeira premissa básica. Depois a gente começou a melhorar esse mundo da banda. A gente começou a colocar coisas nele. Tá? Então, o nosso produto nacional ele vai virar consumo, mais investimento, mais gasto do governo. Né? Então, a gente acrescentou o setor público. O setor público trabalha com tributação e gastos. Tá? Pode ser gasto de despesas, né? Gastos no sentido de gastos administrativos do governo, pode ser gastos de subsídio do governo, o governo aumentando o valor do Bolsa Família, fazendo
alguma ação social, tá? Depois a gente entra no nosso próximo modelo, que é um pouco mais complexo, que a gente engloba o setor externo, tá? Então entra as exportações, tudo que a gente manda para fora, e por fim entram as importações, tudo que a gente compra de fora, tá? Então a gente tem uma economia com quatro. Né? A gente foi aumentando a dificuldade da nossa economia. A gente vivia só aqui, ó. Foi criada uma cidadezinha que só tinha duas pessoas, e aquelas pessoas produziam tudo que consumiam. Aí entrou um prefeito na cidade. Agora tem uma pessoa ali que comanda, que estipula gasto da prefeitura. Aí depois essa cidade começou a mandar produto para a cidade vizinha. E depois essa cidade começou a comprar produtos da cidade vizinha, tá? Isso é nível Brasil, mas a gente está falando do nível cidade porque eu construí a cidade da WandaVision, tá? Mas é a mesma coisa, a ideia é essa, só para vocês fixarem. Fórmula final da despesa nacional. Uma vez apresentados os agregados econômicos, quais são os agregados macroeconômicos? São esses todos. Consumo, investimento, gasto do governo, exportações, importações. Tá? 4 setores, né? Temos 4 setores? Tem 1, 2, 3, 4. Tá? X é setor só, é setor externo, né? Então são 4 setores. Famílias, empresas, governo, setor externo. Pode-se apresentar a seguinte fórmula da despesa nacional, que é igual à renda nacional, que é igual ao produto nacional. C mais I mais G mais X menos M. No modelo de determinação da renda impulsionado pela demanda agregada, pelo nosso Y, pelo nosso PIB, temos o modelo keynesiano. O modelo keynesiano de determinação da renda é isso, já falei isso para vocês na outra aula. Só que hoje, a aula de hoje, como era contabilidade social, a gente ter que entrar nas identidades contábeis. Tá bom? Bom, agora temos o fluxo circular da renda mais completo. Agora a nossa cidade da WandaVision está inteiramente construída. Agora temos população, empresas, prefeitura, cidades vizinhas. Beleza? Então, lá no início, nas primeiras aulas, eu criei uma cidadezinha que só tinha 2 pessoas. Uma vendia pipoca, a outra comprava pipoca, e assim era a cidade. Com o tempo a gente inseriu mais empresa, com o tempo a gente inseriu o governo, com o tempo a gente inseriu o setor externo. E agora temos o nosso fluxo circular da renda de verdade. De verdade no sentido de, é isso aqui que acontece na prática. Tá bom? Então, ó, o setor do governo, né? Tem quatro setores na economia que a gente já traçou lá. Setor do governo, poupança do governo, né? Setor de formação de capital, investimento agregado, né? As empresas lá produzindo, investindo, aumentando capacidade produtiva. E esse fluxo circula, né? Só que ele não circula só entre ele. Ele manda para fora produto, pega produto de fora e também manda renda líquida enviada ao exterior, RLEE, de juros, lucros e royalties. Ah, você tem que pagar o royalties de uma empresa de fora porque você usou um produto dela. Você tem que mandar dinheiro, você tem que pagar, né? Então, além de importação e exportação, renda líquida enviada ao exterior também está dentro do nosso mercado. Tá? Agora, o nosso mercado está pronto, a nossa economia está pronta, a cidade lá que a Wanda construiu no primeiro episódio da série dela ficou pronta. É isso que eu estou dizendo para vocês. Beleza? Gente, acabou. Assim, estudar e fazer os fechamentos para quem estiver fazendo o capítulo todo. Vocês vão ver que, ao decorrer do capítulo, tem algumas coisas que eu pulei, tá? Principalmente a questão da identidade contábil, essas questões aqui, ó, de renda líquida enviada ao exterior, todas essas questões contábeis eu pulei, porque não era aí que eu queria focar na aula de vocês, tá? Eu queria focar no modelo de determinação da renda, que é esse aqui, tá bom?
porque a nossa segunda parte do conteúdo é macroeconomia. Então, isso que é importante para a gente, tá bom? Gente, eu acabo por aqui a aula. Quem tiver dúvida, fale comigo, mande e-mail, mande qualquer coisa, manda um WhatsApp. Manda WhatsApp não, WhatsApp é só para meme. Não, mas se não conseguir falar comigo por e-mail, fique à vontade para mandar um WhatsApp para mim para falar, professor, não consigo te mandar e-mail. Beleza? Só estou saindo da minha tela aqui, esperando tudo voltar ao normal. Gente, é isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Eu peço desculpas pela garganta. Eu tô bem, tá? Fiquem tranquilos. Eu tive com febre no final de semana, mas eu tô sem febre já. Mas eu tô com essa tosse. E tô com catarro, né? Então a tosse bem carregada, igual vocês ouviram, né? Mas é isso que eu tinha que passar para vocês nessa aula, tá? Então lembrando que até o final dessa semana eu posto a lista de exercícios, a lista 2, a lista referente à segunda parte do conteúdo. Na semana que vem a gente vai ver o capítulo 10. A gente já viu o 8, o 9 hoje, o 10 na outra semana, o 11 na outra, aí acabou o conteúdo, tá? Então eu já vou postar a lista de exercícios até o final dessa semana, para que vocês tenham tempo de desenvolver os exercícios até o dia da NAP 2, que é o dia que você tem que entregar. A NAP 2, a lista resolvida e os fichamentos, tá bom? Pessoal, abraço para vocês, fiquem bem aí. Deixa eu pausar essa gravação. Qualquer dúvida me chamem, tá? Espero que todos estejam acompanhando o conteúdo.